Passo a palavra ao senhor Eric Wilson Pereira, indicado pelos líderes partidários do PSDB, DEM e outros, para compor o Conselho Nacional de Justiça pelo Senado. Com a palavra, o senhor Eric Wilson Pereira, inicialmente por 5 minutos. Senhor presidente, é uma satisfação muito grande de participar dessa mesa. Saúdo Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, peço licença para saudar os líderes que confiaram e indicaram o meu nome: Antônio Carlos Valadares, líder do PSB, o senador Arthur Vigílio, líder do PSDB, o senador Francisco Dornelles, líder do PP, o senador Inácio Arruda, líder do PCdoB, o senador João Ribeiro, líder do PR, o senador José Agripino, líder do DEM, e o senador Renan Calheiros, líder do PMDB, demonstrando que se trata de uma indicação suprapartidária, demonstrando que se trata de uma indicação acima de interesses paroquianos ou de interesses locais. E a saúdo também, senhor presidente, o relator, o senador Sérgio Guerra, o qual teceu comentários elogiosos à minha pessoa. Saúdo as senadoras aqui presentes, na pessoa da senadora Rosalba. Saúdo o senador Agripino, o senador Garibaldi do meu estado, as autoridades aqui que estão sendo sabatinadas, na pessoa do juiz federal Walter Nunes, os profissionais que estão fazendo parte, os jornalistas, os funcionários dessa casa. E para mim, fazer parte dessa composição qualitativa, participar de uma composição qualitativa como é o Senado Federal, já é uma grande honra e já é um grande avanço, senhor presidente, para um advogado nordestino que tem como principal característica a militância na lide jurídica, militância na advocacia. Isso faz com que eu traga uma visão diferente do que seja o CNJ, diante de tantas explanações superiores e brilhantes que foram postas aqui, mas nós precisamos ver o CNJ não só pelo aspecto jurídico formal. Eu acredito que nós precisamos ver o CNJ por um aspecto também sociológico. Nós precisamos ver o CNJ como um órgão orientador, como um órgão controlador, como um controle externo, mas, sobretudo, como um controle interno. E, para isso, senhor presidente, nós precisamos ter no CNJ a busca de um equilíbrio constitucional. Como podemos viver num ordenamento constitucional se nós não temos esse equilíbrio? Se não há harmonia entre o juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau e o ministro de Tribunal Superior? Eu acredito num equilíbrio constitucional onde essa harmonização não haja ruptura desse equilíbrio. Hoje, um juiz manda prender. Amanhã, uma corte superior manda soltar. No outro dia, o juiz manda prender de novo. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade judicial. E isso não atinge a independência da magistratura. Pelo contrário, o valor independência da magistratura, ele é fundamental para se atingir o princípio da imparcialidade. E nós só podemos atingir esse princípio da imparcialidade, senhor presidente, se nós tivermos responsabilidade judicial. E a partir dessa responsabilidade judicial, é necessário entender, a partir do primeiro grau, que existem súmulas, por exemplo, que merecem respeito, certas ou erradas, concordando ou não no campo dogmático. Nós precisamos, no campo pragmático, mostrar para a sociedade brasileira que há necessidade de haver uma harmonização. Não é concebível um senador precisar ter acesso a documentos, ter que ir ao Supremo Tribunal Federal, porque o juiz de primeiro grau, mesmo existindo uma súmula que dá acesso a qualquer cidadão brasileiro a ter acesso aos documentos objeto de notícia ou de investigação, ele tenha que movimentar todo o aparelho judicial para que o Supremo diga, não, você tem acesso e que, portanto, tem que tirar cópia. Então, essa falta de harmonização é o que faz com que nós pensamos que nós não podemos ter um juiz patrimonial. O juiz brasileiro, a magistratura brasileira, ela tem que entender que o que ela produz, o que ela pensa, não pertence exclusivamente a ele como cidadão ou a ele como agente político. E o ministro César Peluso dizia muito que você não pode ter paixão e nem amor quando você detém esse poder. No instante em que você produz, você tem que, no mínimo, observar essas regras constitucionais, você tem que observar essa harmonização. Eu não quero dizer que o juiz esteja correto, esteja certo, ou o ministro, ou o desembargador. Não é o mérito, mas é a harmonização de que nós temos uma súmula, essa súmula está em vigor e que por que não haver essa aplicabilidade?
é ofensa à independência da magistratura? De forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que a observância desses requisitos, essa harmonização a se ter novos cursos, a se ter um debate maior entre o primeiro e o último grau, ele é fundamental para que nós possamos enxergar o judiciário brasileiro não com uma visão corporativa, não com uma visão meramente corporativa, mas sim como uma visão harmoniosa. E o segundo ponto, senhor presidente, que eu gostaria de trazer a debate, é que a minha candidatura ela se propõe a ser um elo fundamental entre o pensamento dessa casa, a mais alta casa brasileira do parlamento e da vontade popular e da soberania popular representada através de vossas excelências, mas um elo direto, um elo sem que haja nenhum intermediário a chegar à minha pessoa, caso eu chegue a ser o escolhido perante vossas excelências. Por isso que há um viés de pedido também de voto, nesse momento que estou sendo sabatinado, porque me ponho à disposição de trazer essa necessidade de que dentro dessa composição, não no termo oxigenado, nós escutamos muito essa palavra oxigenada, não é a questão de oxigenação, isso é o que inclusive enfraquece o discurso do Quinto Constitucional, mas dentro dessa paridade, dessa pluralidade que é o Conselho Nacional de Justiça, e ele só é representado dentro dessa paridade, dessa pluralidade, porque nós temos representantes do Supremo, que o Supremo indicou, nós temos do Superior Tribunal de Justiça, nós temos do Tribunal Superior do Trabalho, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Tribunal Superior do Ministério Público, e nós temos a paridade legislativa nessa composição simbólica que é a instância legislativa da qual eu me proponho, e já me acho, inclusive, senhor senador, com uma satisfação muito grande desse mês de convívio que tenho estado no Senado e pedido voto a cada um individualmente para poder representar e para poder trazer e levar o que há de anseio que essa casa pretende. É dessa forma, senhor presidente, que eu encerro minhas palavras. Agradeço a vossa senhoria. Com a palavra, o doutor Eric Wilson Pereira, para responder às indagações do senador Eduardo Suplicy e do senador Antônio Carlos Valadares. Saudade que o senador Jefferson Pérez deixou, Vossa Excelência ocupa instigando esse debate, senador Valadares, com temas tão apropriados. E onde eu vou buscar a resposta para esse primeiro tema da investigação? Eu não vou buscar na academia, eu não vou buscar na dogmática, eu não vou buscar num debate meramente teórico. Eu tenho que ir para o campo pragmático. E é nesse instante que eu me proponho, como candidato do Senado, a trazer essa militância. Porque há dois focos distintos com relação à interceptação e um outro problema. Os dois campos é quando essa interceptação ocorre pela Justiça Federal e o outro quando ela ocorre pela Justiça Estadual. Os tribunais de justiça, hoje no Brasil, eles são ilhas, eles são isolados. Os tribunais federais não. Eles possuem o Conselho da Justiça Federal, que regulou e vem mantendo esse planejamento estratégico. E aí nós temos que lembrar o ministro César Forrocha, que quando corregedor do CNJ, deu um impulso imenso a essa discussão e a essa necessidade de ter no CNJ também um planejamento de gestão e não exclusivamente só uma questão de controle. Então o grande problema que surge é evidentemente que geralmente ele surge na Justiça Estadual. E esse fato dessa multiplicidade de interceptações, ela gera um outro problema, que é o vazamento dessas interceptações com o fim de prejudicar a imagem de alguém, sobretudo quando se está em ano eleitoral. Vossas Excelências sabem muito mais do que eu, que em ano eleitoral essa dialética entre polícia e interesse político, ele começa a surgir com mais força e o detentor do poder, geralmente o gestor daquele Estado, ele possui uma certa vantagem. Então, qual é o grande cerne de tudo isso? Eu acho que o grande cerne de tudo isso é que a interceptação ela não pode ser como o primeiro meio de prova. A interceptação ela teria que ser como o último meio de prova. Se na instrução criminal eu não tenho elementos suficientes para chegar ao objetivo a que se busca essa persecução, eu passo então a ir para as medidas de busca e apreensão, eu passo para ir para a interceptação. Hoje no Brasil é uma inversão. Hoje no Brasil você inicia o processo trazendo a ideia de que você é condenado. E o princípio da inocência, ele mede o grau de civilidade de uma nação.
Então, eu acho que nós podíamos ter, inicialmente, essa harmonização que eu trouxe na minha primeira fala, para que o juiz de primeiro grau, ele passe por uma concepção de que ele é soberano, ele é independente, ele tem que ser imparcial como uma garantia para o cidadão, mas, sobretudo, ele tem que entender que ele é mais um agente dessa harmonização de sistema que não pode ser quebrada, nem pode haver essa ruptura. Então, o que se tem hoje é a banalização dos valores. E essa banalização dos valores gera, geralmente, não só interceptação, 1.100 e não sei quantas interceptações, mas gera também um vazamento propositado a fim de atingir aquele cidadão muito mais por um sentido de impunidade. E nós não podemos deixar o sentimento de impunidade ser transbordado para um sentido de uma condenação prévia contra nenhum agente político ou cidadão brasileiro. Com relação à pergunta do senador Eduardo Suplicy, a quem eu nutro uma admiração profunda pelo trabalho de Vossa Excelência, tenho acompanhado pelos jornais, em que pese a distância da minha terra, mas fiz meu mestrado em São Paulo, fiz meu doutorado em São Paulo e acompanho esses posicionamentos, essa retidão que Vossa Excelência tem nas posições de ontem e de hoje, mantendo sempre, sistematicamente, um pensamento dentro de uma ética. E a partir desse instante é que Vossa Excelência traz dois comportamentos, e esses dois comportamentos surgem por temperamentos absolutamente fortes, dentro de um colegiado, onde é natural que haja o extrapolamento para o campo do sentimento. E aí eu penso com muita propriedade no sentido de que num colegiado, às vezes o calor, às vezes a dialética, às vezes esse debate e esse dissenso, ele é fundamental. Não que vá desbordar para o campo pessoal ou para a agressão pessoal, mas o debate em princípios, o debate no nível das ideias, ele é fundamental para formar. E o maior exemplo de tudo isso é o Senado, é a Câmara, são as casas legislativas. E eu acho que isso foi um momento que passou e serve como amadurecimento para a Corte Constitucional Brasileira. E esse amadurecimento, ele traz para todo o cidadão uma necessidade de refletir, sobretudo, sobre o campo da dialética e o campo das ideias, até que limite você pode debater e trazer numa TV ao vivo, porque eu estava assistindo, no meu escritório eu estava assistindo essa discussão e me surpreendeu realmente quando descambou para esse campo, mas não é a regra, isso é meramente exceção, e deu saudade da ministra Helen Grace quando era presidente daquela corte. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado.